Olá, queridos, muito boa noite a todos. Que bom poder estar com você em mais uma noite de Quartas de Vida. Todas as quartas-feiras à noite nós estamos aqui no canal do YouTube para trazer uma palavra de inspiração e motivação ao teu coração. Amém? Então aproveita, não retém isso apenas para si. Compartilha com o maior número de pessoas possível. Se tiver alguém aí fisicamente pertinho de você, chama para junto. Caso ela não esteja aí, talvez ao seu alcance, você pode alcançá-la através de uma mensagem, através de compartilhar esse link com os teus amigos, com os teus familiares. Amém? Aproveita, se você está aqui em nosso canal pela primeira vez, nos segue. Curte esse vídeo e ativa as notificações, então sempre que entrar um conteúdo novo, você vai ser avisado. Amém, queridos? Você está aí comigo? Se você está, diga amém, estou aqui. Glória a Deus. Queridos, a mensagem que eu tenho para trazer para você sobre essa noite é sobre propósito. Deus tem um propósito na tua vida e Ele quer não apenas restaurar a tua vida, mas te colocar numa posição em que você vai poder ser instrumento dele para restaurar também outras vidas. Ou seja, Deus deseja te restaurar para restaurar. Existe um propósito a ser cumprido. E nós vamos ver isso aqui na palavra do Senhor em uma mensagem específica que traz para nós essa realidade. Quero convidar você a abrir comigo a palavra do Senhor lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 14, 15 e 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 5, 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém, queridos? Então nós vemos aqui a importância, principalmente no versículo 16, através das nossas boas obras, nós glorificarmos ao nosso Deus, nós glorificarmos ao nosso Pai. Então, o propósito de Deus na minha e na sua vida é que eu e você nós possamos ser instrumentos para a glória dele, através das nossas atitudes, através da nossa conduta, através das nossas boas obras. E aqui o exemplo que Cristo traz para nós é que assim brilhe a luz de vocês. Só que ao iniciar essa abordagem que eu e você nós somos chamados a brilhar, Jesus nos revela a nossa identidade. É importante demais que eu e você nós compreendamos quem nós somos em Deus. Quantas vezes eu e você nós damos ouvidos a N vozes e não paramos para ouvir a voz de Deus e principalmente aquilo que Ele pensa a nosso respeito, que é de fato aquilo que tem maior importância. Não importa o que as pessoas dizem, não importa o que o diabo diz, o que importa é o que Deus diz ao teu respeito. E uma das coisas que Deus diz a nosso respeito é relacionado a quem nós somos nele. E aqui no versículo 14 ele começa a falar sobre identidade. Ele diz, vocês são a luz do mundo. Eu e você, querido, nós somos luz. Nós não seremos luz, nós já somos essa luz. E essa luz, ela tem um propósito, que é iluminar, que é brilhar. Então perceba que antes de Jesus descrever o propósito, ele vai revelar-nos a nossa identidade. É impossível essas duas coisas andarem separadas. Quando eu e você nós descobrirmos quem nós somos, nós jamais vamos querer ser outra coisa. Quando eu e você nós descobrirmos quem nós somos, com urgência nós iremos querer cumprir o nosso propósito. Posso ouvir um amém? Você está aí? Glória a Deus. Queridos, quando eu e você nós olhamos essa palavra aqui, a ilustração que Jesus traz é o referencial de instrumento de luminosidade da época, que é aquela candeiazinha, não é? Então hoje nós temos um outro referencial de luz, né? Talvez uma lâmpadazinha, é o que está mais próximo de nós como referencial de luz. Mas na época era aquela candeia, que tinha um pavio, que tinha um combustível, não é? E quando era aceso, então isso iluminava o ambiente ao qual ele estava sendo inserido. E aquela chama é que trazia a luminosidade. Quando eu e você nós olhamos essa palavra, queridos, é importante que nós venhamos também fazer uma análise. Para que eu e você nós possamos identificar. Se eu e você nós somos luz, nós temos brilhado, nós temos cumprido o nosso propósito? Ou existem algumas coisas que têm nos limitado?
Ou existem algumas coisas que têm, de certa forma, atrapalhado a nossa jornada rumo a desempenhar o nosso chamado, a desempenhar o nosso serviço. Talvez exista ao longo da nossa trajetória, a gente tentou, a gente tem um bom coração, a gente tem um desejo, mas talvez existam empecilhos. E nós vamos ver aqui dois principais obstáculos que têm nos impedido muitas vezes de desempenhar o nosso propósito, de desempenhar o nosso chamado, que aqui nesse trecho fala que o nosso propósito é brilhar. Nós, como luzes, muitas vezes nós não estamos brilhando como nós deveríamos, que essa aqui é a direção de Jesus para mim, para a sua vida. Quando eu e você nós olhamos essa passagem, queridos, nós podemos fazer uma referência também ao Evangelho segundo escreveu Lucas, que traz esse contexto de luminosidade, de candeia, tá? Sobre um outro contexto. E lá a gente vai ver uma espécie de parábola que Jesus traz, e algumas bíblias trazem a conotação de que é a parábola da candeia. E eu quero convidar você a ver comigo Lucas, capítulo 8, nós vamos ver o versículo 16. O evangelista Lucas ele vai trazer uma outra perspectiva, mas a partir desse simples versículo, a gente vai poder identificar os dois principais inimigos do nosso propósito. Nós vamos poder identificar as duas principais razões pela qual nós não estamos desempenhando o nosso chamado e não estamos brilhando como deveríamos brilhar. Lucas 8,16 diz assim, queridos: ninguém acende uma candeia e a esconde num vaso, ou a coloca debaixo da cama. Ao contrário, a coloca no lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Olha só que interessante o que aqui Lucas traz para nós. Ele começa esse versículo específico trazendo para nós uma indicação de padrão de comportamento. Qual é o padrão? Ninguém. Ou seja, ninguém jamais vai fazer isso. Porque foge da lógica, foge do padrão, foge do normal. Então ninguém pega uma candeia, ou ninguém, por exemplo, acende uma luz e a cobre. Porque se ela tem um propósito de brilhar, a gente não vai abafá-la. Você está aqui comigo? Abafá-la. Ou seja, ocultar o seu propósito, impedir dela brilhar. Ou esse brilho talvez não vai ser impedido, mas vai ser colocado em uma posição em que não vai cumprir o seu chamado com eficácia, com excelência. Aqui fala que ou vai se colocar um jarro, ou vai se colocar debaixo de uma cama. Deixa eu dizer uma coisa para você muito séria, querido. O diabo é o principal interessado em que eu e você nós não cumpramos o nosso propósito. Para que eu e você talvez estejamos entretidos com outras coisas e não desfrutemos da vida que o Senhor nos chamou para viver. E essa vida é uma vida plena, é uma vida com propósito, é uma vida abundante. E quando eu e você, à medida que nós descobrimos quem nós somos e à medida que nós nos envolvemos no nosso chamado e cumprimos o nosso propósito com determinação, nada, queridos, nada, absolutamente nada nos causará dano, nada, absolutamente nada será empecilho para que nós possamos viver aquilo que o Senhor prometeu para nós. Amém? Então, os dois obstáculos, queridos, que eu quero trazer para nós o primeiro é abafar. Olha só que interessante. Aqui a Bíblia fala, Lucas fala que ninguém pega uma candeia, a acende e coloca um vaso sobre cima. Uma espécie de vaso mesmo. Agora perceba que o que é que esse vaso sobre a candeia representa? Se você fazer um experimentozinho, pegar uma velazinha que seja, acender e colocar numa posição em que você vai cobrir com um copo, você vai perceber, devido à transparência do copo, como essa chama dessa vela vai se comportar. Ela vai diminuindo aos poucos, porque todo o oxigênio ali, dentro daquele volume do copo, vai estar sendo consumido. E assim a chama não vai conseguir ficar acesa. E, ou seja, perdendo a chama, o que é que acontece? Também perde a sua luminosidade. A chama, querido, representa a paixão. E a luminosidade representa, de fato, aí o nosso propósito. Quantas vezes eu e você nós estamos sendo abafados na nossa vida com Deus? Nós temos negligenciado as coisas simples.
Nós temos deixado as nossas devocionais de lado, nós não temos orado como deveríamos orar, nós não temos buscado a Deus como deveríamos buscar, nós não estamos envolvidos nas atividades da comunidade como deveríamos, nós não estamos sendo frequentes nos cultos. Cada uma dessas atitudes, por mais que pareçam simples, queridos, por mais que essas disciplinas espirituais pareçam talvez corriqueiras, e a gente diga assim, não tem nada a ver, uma vez perdido ou não, é uma falta de oportunidade, querido, da gente se reabastecer. E a nossa chama cada dia mais vai ficando diminuindo. Perceba que quando eu e você nós não estamos bem, a primeira coisa que acontece, ou não estamos bem espiritualmente, ou não estamos bem emocionalmente, a primeira coisa que a gente quer fazer é se isolar. A gente não quer ter contato, a gente não quer ter comunhão, tempo de mesa para nós e nem se fala. Muitas vezes a gente rejeita qualquer atividade, a gente não quer se envolver, a gente não quer ir nos cultos. E isso é um sinal de alerta para mim e para você. Sinal de que a nossa chama está apagando, a nossa paixão está indo embora. Então é como um carro que ela entra na reserva, ele avisa, olhe, esse sinal de alerta é que você precisa procurar um posto o mais rápido possível. Ou seja, há um indício de que se você não tomar a devida precaução, a um determinado momento você vai parar. Talvez Deus te trouxe aqui essa noite para ouvir essa palavra. Ei, o sinal de alerta foi despertado, o sinal de alerta foi avisado para que você se reabasteça o mais rápido possível. Assim como eu e você, nós nos alimentamos todo dia, nós precisamos nos alimentar também espiritualmente todo dia. Nós precisamos nos expor à palavra de Deus com mais intensidade. Os dias, queridos, os dias são maus. Os dias querem cada dia mais nos distanciar de Deus. E eu e você, nós precisamos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Eu e você, nós precisamos permanecer firmes nessa rocha e nada, absolutamente nada irá nos abalar. Por isso, querido, busque a Deus. Não permita que a sua chama seja abafada. Perceba que quando a gente fala sobre abafar, ainda no primeiro ponto, existe algo que está abafando essa luz. Existe algo que está cobrindo e impedindo essa luz da candeia brilhar. E é um vaso. O vaso na Bíblia é tipificado como um instrumento em que carrega algo de valor. Vasos cheios sempre vão carregar algo de precioso, como um óleo, como um unguento, como um perfume. Então sempre há algo de valor dentro de um vaso, biblicamente falando. Agora perceba que um vaso só vai cobrir uma candeia se não há nenhum conteúdo nele, se ele está vazio. E o vaso aqui representa tudo aquilo que vai estar assassinando as chamas. Em alguns momentos você vai ver que eu e você, nós somos comparados a um vaso na Bíblia. E vasos vazios são assassinos de chamas. Talvez existam pessoas que talvez aparentemente são cristãs. Talvez existam pessoas perto de você que talvez são sinceras. Talvez amam a Deus. Mas talvez você tenha permitido que esses vasos, ao invés de serem cheios, permanecerem cheios, cumprindo o seu propósito, às vezes você tem permitido que esses vasos lhe abafem no seu chamado, lhe abafem destruindo quem você é em Deus. E alterando a sua identidade, você não vai cumprir o seu propósito com excelência. E aí, queridos? Você tem identificado, tem alguém talvez perto do seu ciclo de amizade que talvez não tenha percebido que tem assassinado a tua chama? É hora de você despertar, é hora de você se levantar e dizer: nada, absolutamente nada vai me tirar do propósito de Deus. Nada vai me afastar da tua presença e nada vai fazer com que eu venha deixar de cumprir o propósito dele na minha vida. Amém? Talvez você tenha identificado talvez que você não tem sido cheio. E talvez você tenha abafado o chamado de outras pessoas. É hora de despertar. É hora de voltar a ser chama. Amém? E assim nós não possamos ativar uns aos outros. Nós possamos estimular a intensidade dessa chama de cada um dos outros. Porque à medida que várias chamas estão juntas, o brilho ainda é maior. E essa é a importância da comunhão. Essa é a importância de nós nos identificarmos cada vez mais com a importância da vida em comunidade. Amém, queridos? Mas interessante é que Lucas fala aqui que uma outra forma não é abafar, a outra forma é esconder-se. Esse esconder-se aqui está relacionado à posição, querido. Talvez você está ocupando uma posição que Deus não te chamou para estar. Talvez você está num lugar que Deus não te chamou para estar. Talvez onde você está, talvez tenha sido o obstáculo, querido, para você desempenhar o teu chamado com excelência.
É hora urgente de você procurar o teu líder, de procurar o teu discipulador, procurar o teu pastor e dizer: ei, pastor, me ajude aqui, eu preciso de um direcionamento. Aquilo que eu estou fazendo é correto? Muitas vezes eu e você nós temos uma impressão no nosso coração e queremos fazer isso, quando na verdade Deus não nos chamou para fazer isso. Talvez a gente tenha até uma simpatia, né, uma sensibilidade para determinadas áreas, mas se eu e você nós tivermos o foco correto, nós vamos desempenhar o nosso chamado com excelência. E ter o foco é dizer não muitas vezes para coisas boas, porque aquilo talvez não é para agora, é lá para frente. O que é que você pode fazer agora? É sair debaixo da cama e se colocar numa posição ao qual você vai desempenhar o teu chamado, o teu propósito com excelência. E assim todos irão ver, assim todos irão ser alcançados. Amém, queridos? É essa palavra que eu queria trazer para você nessa noite. Eu não sei como é que ela soou. Eu não sei de que forma o Espírito Santo trouxe a você a necessidade dessa palavra nessa noite. Mas uma coisa eu tenho certeza, que essa palavra pode despertar muitos corações, a começar do seu. Cumpra o teu chamado, cumpra o teu propósito. Não permita que nada nem ninguém te abafe. E não permita que você seja tão conduzido pelas suas emoções ao ponto de você fugir, se esconder do teu chamado. Você precisa reposicionar-se o mais imediato possível. Amém, queridos? E eu quero orar por você nesse instante. Você pode fechar os seus olhos? Amém? Vamos orar juntos. Pai, nesse momento, eu quero orar por cada irmão meu, cada irmã minha que me acompanha nesse instante. O Senhor nos chamou, Senhor Deus, para brilhar essa luz. E que essa luz, Senhor Deus, ó Pai, não seja apagada, não seja abafada por nada, mas que também, Senhor Deus, ó Pai, nós possamos estar no lugar que o Senhor nos chamou para estar, cumprindo o nosso chamado com excelência, não para que venhamos nos engrandecer, porque sabemos que esse brilho que nós carregamos vem do Senhor. E assim, Senhor, queremos cumprir o Teu chamado, queremos glorificar o nome de Deus em tudo aquilo que nós viemos fazer. Porque sabemos, Senhor, que existe, Senhor Deus, um mundo, Pai, que jaz em trevas. Existe um mundo, Senhor Deus, ó Pai, que deseja ver a luz do Evangelho, Senhor Deus, alcançando, iluminando cada coração. Por isso nos usa, Senhor. Ó Deus, queremos deixar de lado todo mimimi, queremos deixar de lado toda competição, toda a aparência, e queremos, Senhor Deus, fazer com que o Teu nome seja glorificado. Assim como João Batista declarou, que assim seja, Senhor. Importa que o Senhor cresça e que a gente diminua, que o nosso eu diminua, que a nossa autossuficiência diminua e que nós possamos, Senhor, ó Deus, nos colocar, Senhor, ó Deus, à Tua disposição para trazer, Senhor, ó Pai, luz e que essas pessoas possam Te conhecer, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que a tua vida, que a tua casa seja ricamente abençoada. Eu não sei se você talvez tenha algum pedido de oração aí. Talvez seja por cura, talvez seja por provisão financeira, talvez seja restauração no teu lar, talvez seja com os teus filhos, com o teu cônjuge. Eu creio e nesse instante eu declaro uma palavra de vida, alcançando você, alcançando a tua casa. Eu repreendo todo o mal e declaro a bênção do Senhor estabelecida sobre a tua vida, sobre o teu lar. Eu declaro a mente de Cristo agora, tornando cativo todo pensamento em obediência a Cristo e que você desfrute daquilo que o Senhor te chamou para viver, uma vida plena, uma vida abundante. Amém, queridos? Que a sua noite seja ainda mais abençoada. Se essa palavra trouxe algum sentido para você, se ela foi significativa, então não fica apenas com ela. Então compartilha com o maior número de pessoas possível, no nome de Jesus. Amém? Bom, paz. Senhor abençoe. Até mais.